Boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês hoje, para a gente poder falar da coisa mais importante que tem no mundo, que é a Bíblia, né? E talvez para alguns seja um pouco engraçado, um pouco diferente ver eu aqui na frente. Para mim é um pouco engraçado e diferente estar aqui na frente. Mas eu espero que isso não distraia a gente do que a gente veio aqui fazer. A gente veio aqui pensar junto sobre a Palavra de Deus. Eu não vim aqui falar e vocês vieram aqui ouvir. A gente veio pensar junto sobre o que Deus disse aqui para a gente. E nesse sentido eu queria pedir para o grande amigo Vini vir aqui fazer uma oração para a gente começar esse momento. Ora por nós aí, que Deus abra as condições. Foi Vini. Você deve me conhecer, né? Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado e agradecido seja o seu nome, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos por tudo que tu és em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, primeiramente pelo momento de louvor que nós tivemos, ó Deus, que realmente, ó Pai, tudo aquilo que nós cantamos, nós possamos, ó Pai, colocar em prática. Te agradecemos, pois o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos, pois não há lugar melhor de se estar do que aos pés do Senhor, ó Deus. Obrigado por ser maravilhoso estar na tua casa. Te agradecemos, pois nós estamos aqui em comunhão com outros irmãos, compartilhando, ó Pai, da mesma visão, ó Pai, dos mesmos objetivos. E nós te agradecemos, ó Pai, pela vida desta igreja também. Em especial, ó Pai, agora neste momento, eu coloco a vida do Lucas no seu altar de graça. Que ele se calhe, ó Pai, que o Senhor cresça, que tudo aquilo, ó Deus, que ele estiver falando possa vir de encontro, primeiramente, com aquilo que o Senhor estava já planejando, ó Pai, para que ele falasse para esta igreja. E é isso, ó Deus, eu agradeço pela vida dele, que ele fique calmo, ó Pai, tranquilo, e que possa ser um momento de grande aprendizado, ó Pai, de conhecimento da Tua Palavra, que é nosso manual, que é o livro que nos direciona, ó Pai, como nós devemos viver neste mundo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. E é isso, ó Deus, que nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao Lucas por dar a oportunidade de estar falando aqui para vocês hoje. E vamos lá então, vamos falar sobre o livro de Ruth. Para a gente não fazer o seguinte, a gente entrar no seriado no meio do episódio, no meio da temporada, vamos fazer uma retrospectiva, vamos recapitular um pouco do que aconteceu antes na história do mundo até a gente chegar no livro de Ruth. Ele é o 8º livro da Bíblia e a gente devia saber o que aconteceu antes disso, para a gente não ficar perdido na história. Então eu coloquei um resumo do que aconteceu. De Gênesis 1 a 3, nós temos a criação e a queda do homem, certo? Dos capítulos 4 a 11, você vai ter algumas histórias de Caim e Abel, Maquina Noemias, a história do dilúvio com Noé. E no capítulo 11 você tem a Torre de Babel, quando Deus dividiu as línguas dos homens, formando vários povos. Então, no capítulo 12, Deus elege Abraão, um desses povos, prometendo que um dia ele seria uma grande nação e que ele ia herdar uma terra que havia sido prometida ali para ele. E daí, no capítulo 2 ao 50 de Gênesis, é toda a história dos primeiros patriarcas do povo judeu: Abraão, Isaac, Jacó e José. No final do livro de Gênesis, o povo judeu está no Egito, e é onde começa o livro de Êxodo. E o povo lá tinha crescido, e o faraó ficou ameaçado por isso e decidiu que deveriam morrer os meninos judeus, quando aí entrou a história de Moisés, que foi protegido pela mãe dele, e toda a história da libertação do povo, quando Moisés enviou as 10 pragas, a praga de Moisés, a travessia do Mar Vermelho, e por aí vai. Depois, Levítico, no Deuteronômio, vai contar a travessia, a caminhada do povo judeu até essa terra prometida. Conta todos os detalhes, as histórias, quem estava lá, o que aconteceu, a interação deles com Deus. E no final de Deuteronômio eles estão para chegar na terra, eles estão ali para conquistar, mas não entram ainda, e Moisés morre. Como sucessor de Moisés aparece Josué. Josué entra como sucessor de Moisés e lidera o povo na conquista da terra. Eles assumem lá o controle da terra, dividem lá entre as tribos a porção de terra de cada um e beleza, a terra foi dada, a terra prometida foi conquistada por eles. E no final do livro de Josué morre também. Só que aí, nesse momento, não surge um novo sucessor, não surge um novo líder para guiar o povo. O que acontece, na verdade, é que o povo de Deus ele entra num ciclo de moralidade questionável, vamos dizer assim. Entra um acontecimento cíclico em que o povo desobedece a Deus, Deus pune eles, geralmente mandando um povo escravizar eles, e depois de um tempo Deus envia um libertador, um juiz, que liberta o povo então e restaura a paz do povo. Isso acontece várias vezes no livro de Juízes. Isso aqui é uma cronologia mais ou menos para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu, de datas.
Se a criação é o ano zero, né, quando Deus criou tudo, o dilúvio aconteceu mais ou menos no ano 1600 e a história de Ruth 2700 anos depois disso. Esse videozinho aqui, que eu não sei se ele vai rodar, ele mostra um pouco como foi o período dos juízes. Por que tem essa espiral aí? Porque no começo, os primeiros juízes foram muito bons. Eles guiaram bem o povo de Deus, mas com o passar do tempo, cada geração de juízes ia ficando mais, com qualidade mais baixa, certo? Eles ficavam mais corruptos, a situação do povo ficava cada vez mais precária com o passar do tempo. E a história de Ruth se localiza bem aí no começo do período dos juízes, antes das coisas começarem a ficar piores. E o livro de Ruth, como que ele está organizado então? Mais ou menos como a gente estuda na escola, a estrutura de textos, certo? De narrativas. O Ruth é um livro histórico. Então, no primeiro capítulo é apresentado o conflito, o problema. Nos capítulos 2 e 3, o desenvolvimento dessa história. E, por fim, no capítulo 4, a resolução do problema e o desfecho da história. Vamos lá, então. Vamos começar a estudar o livro de Ruth agora que a gente já se localizou. Capítulo 1, a tragédia da sodomia e a fé de Ruth. Esse é um título que eu dei, não é nada sagrado, não. Vamos lá então, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, ou seja, como a gente sabe que o livro de Ruth aconteceu no período dos juízes? Porque está falando aqui no verso 1, nos dias em que os juízes julgavam. Houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Para tudo, aqui já está tudo errado, né? Primeiro, por que eles saíram da terra de Belém? Por que eles saíram da terra do povo de Deus? Era lá que eles tinham que estar, era lá que Deus falou para eles ficarem. Eles não tinham nada de sair, ainda mais por um motivo como esse, porque faltou comida. Eles estavam focando nas coisas materiais, nas coisas terrenas, ao invés de perceber que eles tinham que estar lá por causa de Deus, e Deus somente. Não era o alimento que deveria fazer eles saírem de lá. Imagina nós hoje aqui falando, na igreja não tem uma coisa que eu quero do jeito que eu quero, eu vou lá no mundo buscar. Não tem música que eu quero, eu vou lá no mundo pegar a música do mundo. Não tem menino do jeito que eu gosto, eu vou pegar no mundo. Não é assim que funciona. Deus não quer isso a gente, não é para a gente buscar lá fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus, as coisas que a gente precisa para a gente. E não só eles estavam saindo por uma motivação errada, eles estavam indo para um lugar muito ruim, eles foram nos campos de Moabe. Moabe é uma terra que surgiu de um jeito muito desastroso. Lá em Gênesis a gente vê que o Ló, quando ele fugiu de Sodoma, com as suas 2 filhas, uma certa noite, um certo momento, as 2 filhas dele embriagaram ele, e as 2 tiveram relações com ele. E Moabe foi um dos filhos dessa relação. Então, assim, quando uma terra, um povo todo surge dessa situação, não é coisa boa, não era para eles estarem indo para lá, não era uma terra que temia Deus, que fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. E era o nome desse homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, aqui a gente tem os personagens apresentados, certo? Elimeleque é o marido, Noemi, a esposa, e os 2 filhos Malom e Quilion. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomavam para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Eita, aconteceu um monte de coisa aqui já. Em alguns versículos a gente já teve 3 dos 4 personagens que morreram no meio da história. Você sabe que a história vai ser boa assim. E apareceram 2 novos personagens, Orfa e Ruth, que eram noras de Noemi. Em seguida, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Nesse momento aqui que a gente percebe que essa família era batista, porque o povo esfomeado, o povo que só pensa em comer. Teve comida na terra, vamos voltar para lá, sabe? É isso. Não sei como que é lá na Batista regular, mas aqui na convenção, o povo é esfomeado, misericórdia, sabe? E a senhora quem está falando também. Mas eles voltam então pela motivação errada, mas Noemi decide voltar então para a terra de Deus. Por isso saiu do lugar onde estiverem e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram sua voz e choravam. Peraí, Noemi, que história é essa? Então você é do povo de Deus, você mora lá, você é de lá, e você está enviando, mandando essas mulheres voltar para aquela terra dos infernos, onde elas estão. Não é assim.
Você não deve fazer, você não faz uma coisa dessas. Noemi estava completamente isolada, completamente desamparada. Ela estava, assim, a motivação dela errada lá no verso 1 que a gente viu está se manifestando aqui agora. Ela claramente não estava pensando em Deus, não estava com a mente centrada em Deus. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então, inicialmente, elas querem voltar junto com Noemi. Porém, Noemi disse, olha só o que a Noemi falou. Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que eu sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou ainda tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes, ter-vos-ias por eles sem tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Dá pra ver que Noemi está meio para baixo aqui, né? Ela está meio triste, mas, assim, de novo, a mentalidade dela está no lugar certo. Olha o que ela está falando, porque assim, se vocês poderiam voltar comigo, se eu pudesse, talvez ter filhos e dar marido, olha, não é por nada não, ter um marido é uma ótima coisa, seria um ótimo presente que ela daria para ela. Mas é o principal, é o mais importante, é o que ela tem para oferecer de fato, de mais valioso? Claro que não, ela tinha Deus para oferecer para essas moças e para essas mulheres, ela não estava com isso em mente, ela não estava percebendo isso. E aqui, essa talvez seja a parte mais importante do livro todo. Isso aqui é o centro, sabe? É disso aqui que decorre toda a história do livro, depende de toda a história dessa parte aqui. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, Orfa beijou sua sogra, quer dizer, beijou por despedir. Ela foi embora, ela voltou. Porém Ruth se apegou. A pergunta é por quê? Por que cada uma teve uma reação diferente? E a gente pode ficar pensando um monte de respostas para isso, que vão dar todas erradas, certo? A gente pode pensar que Ruth decidiu ficar com Noemi porque Ruth era mais inteligente, ou porque ela tinha mais discernimento espiritual, porque ela era mais bonita, porque, sei lá, mil coisas. Mas não pode ser isso. Não pode ser isso porque senão a gente vai cair no mesmo erro com a gente. A gente vai falar assim, por que eu estou aqui, por que eu sou salvo, por que meu amigo da escola não é? Por que meu colega de trabalho não é? Porque eu sou melhor que ele, lógico. Não é isso. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Ruth escolheu a coisa certa e Orfa não, porque Deus agiu no coração de Ruth. E ele não agiu no coração de Orfa. Deus deixou o coração de Orfa seguir o caminho que ele próprio ia seguir. Mas ele agiu no coração de Ruth. Qualquer outra resposta que não seja Deus agindo no coração de Ruth para levar ela a se apegar a Noemi, vai acabar caindo numa contradição bíblica, porque a gente sabe que a salvação é pela graça, pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, nem seja glorificado, a não ser Deus. Ok? Então, o motivo de Ruth ter ficado com a decisão de Ruth é a ação de Deus na vida dela. E essa decisão é tão importante que eu quero enfatizar mesmo. Ruth se apegou a ela. Foca nisso, porque assim, você está aqui hoje por causa dessa decisão aqui. Você está aqui nessa noite nessa igreja por causa que Ruth se apegou a Noemi. E se você não acredita em mim, fica até o final que você vai entender por quê. Por isso disse Noemi aqui, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Peraí, assim, eu não sei nada por nada, mas eu acho que isso não é boa técnica de evangelismo. Tipo, você chegar para a pessoa e falar, quero ir lá na sua igreja, não sei o que, quero ir lá no sábado, vou lá no domingo de manhã. Não, cara, o que você vai fazer lá? Vai na sua cestinha, vai no bar, vai lá beber, vai não sei o que, volta lá para os seus dedos. Não é isso. Não é isso. Olha só o que ela falou, volta aos seus deuses, sabe? Mesmo que antes ela estava assim, vai lá, volta para sua família, não sei o que, volta para sua terra, quando você nasceu, não, volta aos seus deuses. Como que ele estava num ponto espiritual de falar uma coisa dessas? Mas, depois dessa bola fora de Noemi, Ruth devolve com uma resposta assim, fantástica. Você não entende de onde isso surgiu dentro dela. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e deixe de seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-lhe assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Se você não tinha acreditado que era Deus agindo na vida de Ruth, agora você tem que acreditar, porque de que lugar dentro dela essa mulher tirou inspiração para falar uma coisa dessas? Isso aqui é uma declaração de fé, uma profissão de fé, sabe? Profunda, profundíssima, muito mais séria, muito mais profunda, muito mais impactante do que coisas que a gente ouve hoje em dia. Então isso aqui deixa claro, Deus estava agindo no coração de Ruth.
Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Nessa hora Noemi deve ter pensado assim, essa aí é mais crente que eu, vou ficar quieto porque não vou chegar a lugar nenhum, não. Mas você vê que ela deixou Ruth junto, não porque ela foi convencida, tipo assim, realmente Ruth tem razão, né? Ela devia ir pra lá, eu cansei de discutir, pode vir junto e tudo mais. Então assim, Noemi ainda está nesse estado ruim. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarei Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. A gente pergunta aqui nesse momento, Deus faz o mal para a gente, né? Tipo, ele fez isso que o Noemi falou que ele fez aqui, Deus tem feito mal para ela. Bom, se a gente for lá em Jó fala assim, no final do livro, então vieram ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram, acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pinhente de ouro. Também no começo do livro, quando Jó vai responder a esposa dele, ele diz, porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Ou seja, Deus sim envia o mal, pode enviar o mal nas nossas vidas. A questão é que se a gente é filho de Deus, se a gente é um cristão, não tem nenhum mal que venha sobre a sua vida que não seja para um bem. Que Deus vai trabalhar na sua vida para um bem. E Ele vai fazer isso aqui na vida de Noemi e de Ruth também, como a gente vai ver. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então lembra que a gente viu que tinha chegado comida na terra do povo? Então agora tinha que colher essa comida, certo? Tem um trabalho a fazer. Não é que o caminhão chegou no supermercado, quer dizer que a colheita deu fruto e precisa colher isso aí. E assim termina o primeiro capítulo do livro, certo? Antes da gente ir para o segundo, algumas lições que eu queria destacar que a gente pode aprender desse primeiro capítulo. Primeiro, a importância de uma liderança correta, presente e atuante. No começo do livro, de quem era o papel para decidir de que eles não iam embora, eles não iam sair da terra do povo de Deus? Era o papel de Elimelec, ele era o pai da família, ele era o esposo. A gente não sabe se foi ideia dele sair ou se foi ideia de um outro e ele só concordou, mas de qualquer jeito ele levou nessa história. Era a responsabilidade dele, o papel dele, ter falado, não, nós não vamos embora, nós vamos ficar aqui com o povo de Deus na terra de Deus. Ele era o líder e é isso que ele tem que fazer, a vontade e a direção correta e fazer isso, e dar o exemplo disso. Segundo, os efeitos de uma decisão errada em um momento podem gerar consequências negativas por muito tempo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de decisões que você sabe que podem gerar consequências. Tipo, você sabe que a decisão em qual curso você vai fazer, onde você vai trabalhar, é lógico que essas decisões grandes geram consequências. Eu estou falando das decisões pequenas, das decisões no seu dia a dia. Se você vai ou não naquele lugar, se você vai ou não naquela festa, se você vai sair ou não com aquela pessoa, se você vai falar ou não aquilo para aquela pessoa daquele jeito. Isso tem impacto na sua vida, isso vai gerar consequências. Uma decisão errada gera consequências negativas, pode gerar por muito tempo. E por último, como eu enfatizei durante a minha fala, a importância de ter Deus como foco e não as coisas que Ele nos dá. Não podemos estar centrados em Deus por causa das coisas materiais que Ele nos oferece, seja alimento, seja o que for. Nós temos que focar em Deus, por quem Ele é em si mesmo. Capítulo 2, o encontro de Ruth com Boaz e a esperança de Noemi. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimelec, e era o seu nome Boaz. Então temos um personagem novo introduzido, esse tal de Boaz aí, vamos ver o que a gente aprende sobre ele no decorrer do livro. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimelec. Ruth não sabia onde ela estava indo, ela não escolheu ir para esse lugar, por isso que fala caiu em sorte uma parte do campo. Mas isso é Deus guiando os passos de Ruth para levar onde ele queria que ela estivesse. Claramente isso está acontecendo e a gente vai ver isso. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Então, um cara bacana, um cara educado, cordial, certo? Cumprimentando os funcionários. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Queria parar aqui um pouquinho para a gente analisar essa pergunta dele.
Você pode pegar a sua lente, o seu óculos de mundo moderno, visão de mundo moderno, de visão de mundo feminista, colocar e ler esse verso e falar: olha como Boaz está sendo machista, falando que Ruth é uma propriedade de alguém. Você pode fazer isso, mas se você é um cristão, você não devia fazer isso. Se você não deve fazer isso, você deve ler esse texto com a visão de mundo, com a lente cristã. Certo? E o que a gente vê a partir desse verso aqui? Essa linguagem, de quem era, no sentido assim, de quem ela é filha ou de quem ela é mulher, de quem ela é esposa. Por quê? Porque não era da vontade de Deus que a mulher estivesse desamparada, que ela estivesse por conta própria. Era para ela ser cuidada pelo pai dela, até o momento em que ela casasse e fosse cuidada pelo marido dela. E esse padrão se mantém até no Novo Testamento, quando a gente vê Deus comandando o cuidado com as viúvas que perderam os seus maridos. Então, assim, você pode olhar para isso e falar que isso despersonaliza a mulher e não sei o quê. Mas não, tá, gente? Não é isso que a gente deve fazer como cristãos dando a palavra. A gente deve olhar isso aqui e entender que esse é o modelo de Deus para o ser humano. E entenda uma coisa, vou falar isso com muita sinceridade. Ter que cuidar da sua própria vida e de outra pessoa não é uma questão de privilégio, é uma questão de responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que vocês, mulheres, não querem sobre a cabeça de vocês. Eu garanto. Deus vai cobrar mais duramente, mais seriamente de pessoas que estão em posições como essa. É uma responsabilidade muito grande e é um chamado de Deus para os homens assumirem essa responsabilidade. Muito bem, depois você está com pedra em mim por essa. Vamos seguir. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: ele vai explicar para Boaz o que aconteceu. Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem às moças que não te molestem, tendo do sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Olha só, Boaz está tratando ela de uma forma muito especial, até de uma forma carinhosa nesse contexto aqui. Ele chega para ela e fala isso tudo, chama ela de filha minha, pede para ela ficar só ali no campo dele, para não encolher em outro campo, e garante ali para ela, olha só, a opressão machista de Boaz. Ele fala para os rapazes trabalharem de graça para ela, tipo, olha, eles vão tirar água, você vai lá e bebe, porque sim, porque tirar água tinha que fazer força, tirar água do poço e tudo mais. E aí você vê esse cuidado que Boaz tinha por Ruth. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Pois é, por que será que ele fez isso nela, uma estrangeira, né? Vamos guardar essa pergunta, daqui a pouco a gente tenta responder ela. Mas olha essa reação de Ruth. Ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. Ela não conhecia Boaz. Ela tinha acabado de conhecer o cara e nem sabia direito quem ele era. Olha que resposta humilde, olha que resposta modesta, sabe? Uma resposta sincera mesmo, de se inclinar, de se prostrar. Em todo lugar do mundo isso é um sinal de respeito, isso é um sinal de humildade. E ela não faz o que faria hoje em dia, certo? Nessa hora aqui, se acontece isso hoje em dia, estufa o peito, sai orgulhoso, quer tirar foto para mostrar a cozinha inimiga, sei lá, que as pessoas fazem hoje em dia. E não, sabe, nada disso, isso não é uma coisa de adulto, nem de gente séria. Isso aqui é uma reação apropriada do que aconteceu. Boaz acabou de ser gracioso com Ruth, e Ruth responde dessa forma humilde. Inclusive, isso é uma comparação de como nós devemos responder com Deus, porque isso aqui é uma comparação com a gente. Ruth era uma estrangeira, que ela mesma falou. Ela chegou do nada nessa terra que não era dela e já foi abençoada. Isso lembra a gente lá de 1 Pedro 2,10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, o que aconteceu com a gente espiritualmente, nesse sentido, que não éramos povo de Deus, mas fomos feitos povo de Deus, aconteceu com Ruth aqui nesse momento, certo? Nós éramos distantes, como Ruth era, mas pela graça de Deus, aqui no caso a graça de Boaz, nós somos feitos povo, nós somos acolhidos, certo? E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Duas coisas aqui. O que chama a atenção de Boaz em Ruth é a espiritualidade dela, é a virtude dela, certo? É o fato dela ter abandonado tudo que ela tinha,
considerado isso como uma coisa que não valia a pena e ido até o povo de Deus simplesmente, mesmo sem ela conhecer, apenas pelo fato que ela queria ir até o povo de Deus. E eu queria que a gente focasse nessa expressão aí, sob cujas asas te vieste abrigar. Nós vamos voltar nessa expressão no próximo capítulo, mas lembrem dela porque vai ser importante agora, que a gente veja uma coisa importante aqui. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Olha como a gente está falando aqui. Isso não é normal. Isso sim, é uma pessoa especial mesmo falando isso. Falando dessa forma com alguém que ela mal conhecia. Não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado e comeu. E se fartou e ainda lhe sobrejou, ou seja, sobrou até a comida, ela estava satisfeita. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Então aqui Boaz continua cuidando de Ruth, continua protegendo Ruth, e ele até faz isso aqui de forma anônima, porque antes você podia falar que Boaz estava sendo bonzinho com Ruth, falando para ela ficar só no campo dele, porque ele estava interessado nela, estava querendo... Não que teria uma coisa errada com isso, nada de errado, mas aqui ele está fazendo isso até de forma anônima, ele está sendo bondoso, generoso, sem estar nem preocupado com a pessoa que está recebendo isso, saber que ele está fazendo isso ou não. A gente devia ser assim também. Isso monta para a gente um padrão de como a gente devia ser. Bondosos, generosos, caridosos, até mesmo de forma anônima. Nós temos sido assim? A gente tem se preocupado com isso dessa forma, com as pessoas dessa forma? E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma êfa de cevada. Existe uma discordância sobre quanto que seria essa quantidade, mas assim, é pelo menos um balde assim, de 20 litros, sabe? É bastante coisa até. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado. Também tirou e viu sobejada depois de fartar-se. Então ela compartilhou com Noemi a parte da colheita. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Olha só quem recobrou as esperanças agora, né? Noemi voltou pelo jeito para a realidade, acordou, e você vê que ela fala: bendito seja o Senhor, né? Que não deixou a boa vontade dele, a beneficência dele, nem para com os mortos. E o que ela fala aqui? Ele é um dentre os nossos remidores. O que isso quer dizer? À época, existia um direito que os parentes poderiam ter quando alguém da família falecia. Aqui, no caso, Elimelec tinha terra, ele tinha propriedade. E alguém tinha que comprar isso aí, alguém tinha que pegar isso aí para o nome não subir das gerações, certo? Ele conseguir resgatar o nome do parente. Então, quando ela fala que Boaz é um dos remidores, é por causa disso. É um parente chegado que vai poder resgatar, exercer esse direito sobre a terra. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás. Ele disse com as moças, mas tudo bem. Até que acabem toda a cega que tem. E disse Noemi a Ruth sua nora: melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que no outro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, ela fez então como Noemi tinha falado. Noemi e Ruth aqui percebam que elas estão completamente alinhadas, certo? Elas estão uma junto com a outra, uma está contando o que aconteceu para a outra, o que Noemi fala, Ruth vai e faz, e elas estão acompanhando o que uma está fazendo, o que cada uma está fazendo. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos acabou, e ficou com a sua sogra. Esse é o fim do capítulo 2. O que a gente pode tirar disso daí que eu queria colocar para vocês? Deus está no controle dos eventos da nossa vida, dos passos que a gente dá, de tudo, de tudo. Foi Deus que levou Ruth a entrar no campo de Boaz, como a gente falou no começo. Deus estava no controle disso, não foi mero acaso, mera sorte. E assim como Ele estava no controle dos passos de Ruth, Ele está no controle dos nossos passos também. Deus é bom e misericordioso, mesmo para as pessoas desobedientes que não o valorizam como Ele merece. Nós também devemos ser. Eu sei que é perigoso falar isso num tempo como o nosso, em que existe um tanto assim, um descaso com o mal, certo? A gente não vive numa cultura que pune o mal, que realmente quer enfatizar que a coisa errada é errada e dizer que é errado. Então é perigoso dizer isso, mas eu queria colocar mesmo assim, sabe? Existem momentos para a gente ser bom e misericordioso, mesmo quando as pessoas estão indo para o caminho errado, demonstrar essa misericórdia, essa bondade para as pessoas. Deus demonstrou com Noemi. Coisas como esforço, trabalho duro, humildade.
humildade, generosidade, união e confiança são virtudes que devemos cultivar em nossos corações. Essas palavras a gente ouve, a gente fala elas, mas assim, agora que a gente viu esse capítulo, talvez elas tenham um significado mais profundo, certo? A gente não está só falando da boca para fora. Generosidade, Boaz sendo generoso com Ruth, a humildade que Ruth demonstrou, a união e a confiança que Ruth não estão tendo. Vocês estão percebendo o que significa as palavras na prática? Você viver isso de fato? Essas coisas todas são virtudes que a gente deve cultivar em nossos corações. Capítulo 3, a atitude humilde de Ruth e a integridade de Boaz. E disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Noemi aqui, o que ela está querendo? Ela está querendo juntar Ruth e Boaz, certo? Ela quer que os dois fiquem juntos. Quando ela fala que Boaz nessa noite vai padejar a cevada na eira, quer dizer assim, ele vai relar os grãos, a colheita, e ela faz um processo lá, que ele jogava para cima dos grãos, os grãos levavam a sujeira fora e tudo mais. Era um processo de separação, certo? E ele ia fazer isso naquela noite. Aqui a eira não fica claro se era o terraço, se era o terraço da casa dele, se era tipo de um celeiro, de um moinho, mas era um lugar onde ele estava fazendo isso, ok? Lava-te, pois, e unge-te, e veste os seus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Aqui eu queria colocar um ponto interessante. Noemi está incentivando Ruth a atrair Boaz. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Ela está colocando Ruth numa posição de ser atraente para Boaz. Agora, atrair é diferente de seduzir. Existe uma diferença entre atrair a pessoa e seduzir a pessoa. É a mesma diferença entre vestir vestidos e vestir lingerie. Ok? E eu queria falar sobre isso aqui usando um exemplo do Paul Washer, que eu acho um exemplo muito bom, que me ajudou a visualizar isso de uma forma bem clara. Imagina que é muito possível entrar uma mulher por aquela porta ali, que a gente olhasse, e até mesmo um homem casado poderia olhar e falar: poxa, aquela mulher é bonita, certo? Uma bela mulher. É possível isso acontecer sem nenhum erro, sem nenhum problema. Mas também é possível entrar uma mulher por aquela porta, que talvez nem seja tão bonita quanto a primeira, mas porque do jeito que ela está vestida, do jeito que ela está se apresentando, os rapazes aqui, se eles forem santos, eles vão ter que fazer assim, para não pecar. Depois entendeu o que eu estou falando, vocês sabem o que eu estou falando. Então assim, só essa sensualidade, não, beleza sim. Noemi estava incentivando Ruth a atrair, mas não a seduzir. Sensualidade tem o seu lugar? Tem o seu lugar. O casamento entre um homem e uma mulher. Apenas. Não é para se tornar uma coisa pública, não é para se tornar uma coisa escrachada, não é para se tornar uma coisa sem vergonha. Ok? Mas como que eu sei que é sensual, que não é? Isso é outra pregação, não dá para a gente falar disso agora. E ela me disse: tudo quanto me disseres farei. Olha só Ruth de novo, olha a humildade dela. Ela está seguindo o plano de Noemi sem questionar. Você falou, eu concordo, você é mais velha, você tem mais experiência, eu vou lá e vou seguir. É muito legal essa interação entre elas, porque hoje em dia é muito uma coisa assim: só os jovens com os jovens, certo? Os jovens só contam seus problemas para os jovens, e não deve falar para a família, não deve falar para os adultos. Isso está errado, gente, isso está errado. Deus não colocou os jovens no mundo para fazerem tudo sozinhos. A gente não sabe tudo, sabe? A gente não sabe tudo. A gente precisa de pessoas mais velhas, a gente precisa de pessoas com quem a gente pode contar, pessoas para quem a gente pode confiar as coisas que vão nos aconselhar nos caminhos de Deus. Então foi para a ilha, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então, literalmente, ele foi deitar no monte de grãos que tinha lá. A cama dele era aquela lá. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Gente, naquele lugar lá, todo mundo já foi no acampamento aqui, boa parte das pessoas. É frio de noite, né? Vocês vão ficar mais fresquinhos, então não vendo nada. Aqui tudo era nada, não tinha cidade. Todos eles estavam vendo nada. Então assim, ia estar bem fresquinho naquela noite. Ele estava dormindo quase que como ao ar livre. Quando ela fala para descobrir os pés, é porque eventualmente os pés deles iam ficar gelados e ia acordar. E é exatamente o que acontece. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu de frio e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Uau!
Olha a fala de Ruth, sabe? Olha o que ela está pedindo. Estende depois tua capa sobre tua serva, porque tu és ela está pedindo, basicamente, ela está indo atrás para que Boaz exerça o direito de ser um remidor sobre ela e sobre Noemi. E aqui a gente vai enfatizar, olha essa expressão, estende depois tua capa. Lembra do que eu falei para a gente voltar lá naquele verso, para a gente guardar aquela expressão? O verso 12 do capítulo 2, falando sobre Deus, né? Sobre cujas asas tivesse a brigar, veio se abrigar sobre as asas de Deus. E agora no capítulo 3, Ruth pede para Boaz, estende a tua capa sobre a tua serva. Olha só isso daqui que interessante. No lado esquerdo aqui está o verso do capítulo 2. Eu circularia a palavra asas, certo? Sobre cujas asas. É aquela palavra ali. No lado direito está o capítulo 9 do verso 3. E eu circularia a palavra capa, que é a capa que ela pediu para estender. É a mesma palavra, olha só. Kaná, sei lá, não sei falar hebraico. Mas é essa palavra aí. É a mesma palavra. Por que o autor usa a mesma palavra aqui para escrever? É como se as asas de Deus, metaforicamente, abrigando Ruth, como ela foi abrigada sobre as asas de Deus, como o Boaz falou, é a mesma coisa, é representada por Boaz estendendo a capa sobre Ruth e abençoando ela. É uma comparação, percebe? A ação de Boaz em estender a capa dele sobre Ruth era como a ação de Deus abrigando Ruth sobre suas asas. É nesse nível que a gente tem que ser representante de Deus na Terra, gente. Ser sacerdócio real é nesse nível. A gente tem que ser Deus para as pessoas, ser como Deus para as pessoas. A gente tem que passar Deus, passar o caráter de Deus para as pessoas pelas nossas ações. E tem chance de fazer isso em todo lugar da nossa vida. Tem como você fazer isso na sua casa, quando você acordou, na sua escola, com seus colegas, no seu trabalho. Tudo. A gente tem que fazer isso. Esse é o nível da representação que a gente tem que ser de Deus para as pessoas. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, Ruth, quando ela chegou, ela podia ter ido para qualquer lugar, certo? Assim, não tinha nada que impedir ela de ir atrás de um cara qualquer lá, não sei o quê, mas ela foi atrás de Boaz, ela acabou conhecendo Boaz, né? E ele falou, né, não vai para outro campo, ela ficou no campo dele, ela ficou por lá. Quando ele fala que nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico, quer dizer assim, ela não foi atrás de nenhum bolezeiro, nem atrás de nenhum playboy, ela foi atrás de um homem de verdade. Certo? É isso. Simplificando é isso, né? Trazendo para os nossos dias. E o que ele fala que atrai, que o motivo dele estar atraído por Ruth, olha só, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esse é o foco. É a virtude de Ruth. A palavra ser uma mulher virtuosa e não outra coisa que atraiu Boaz. Porém, sempre tem porém, né? Nunca dá certo. Agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Ou seja, é verdade, eu sou parente, mas eu sou de segundo grau e tenho cara de primeiro. E ele tem o direito primeiro do que eu de ser o remidor. Pela lei é assim. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, isso é basicamente um juro por Deus, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Cara, olha a integridade de Boaz, olha só que homem. Ele podia ter feito qualquer coisa aqui, ele podia ter se aproveitado da situação, ele podia, o Ruth estava lá, ele estava com dela, estava com dele, dava para fazer um esquema, sabe? Mas ele falou, não, olha, tem outro cara aqui. Tem outro parente que é mais chegado, ele tem o direito primeiro, e ele deve ser consultado. Isso é um exemplo, isso aqui é um exemplo, e a gente deve seguir isso aqui, ok? Isso aqui é importantíssimo. Boaz, ele primeiro se aproveitado da situação, mas ele seguiu o que deveria ser feito. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer o outro, porquanto ele disse, não se saiba como a mulher veio a ele. Né? Esse plano todo de Noemi foi meio arriscado, né? Não dava muito lá no meio da noite, não era uma boa ideia. Então, assim, vai embora antes de amanhecer o dia, antes de ficar claro, porque não é para ninguém saber que tem uma mulher aqui, não vamos prejudicar a reputação dela no meio, né? Disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e as pôs em cima, então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Ela contou para Noemi tudo o que aconteceu. Não contou uma parte, contou a parte para ela, contou tudo. De novo, volta no que eu falei. Tenhamos pessoas mais velhas,
com as quais nós podemos consultar e confiar e confiemos nela de fato. Contemos as coisas que aconteceu, mas tudo o que acontece. Disse mais, destas 3 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia à tua sogra. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E assim termina o 3º capítulo do livro de Ruth. Algumas lições para a gente aprender disso. Nossas ações e decisões devem ser planejadas, bem planejadas. Devemos fazer tudo com a precaução de fazermos a coisa certa. Aqui ficou claro, certo? Noemi planejou certinho, falou para Ruth, você vai fazer isso, depois isso. Cautela e precaução, gente, nunca fez mal para ninguém. A gente tem que ser assim nas nossas vidas. A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer e falar antes da gente fazer. Não devemos nos aproveitar de situações favoráveis para conseguir as coisas do nosso jeito. Devemos sempre seguir os princípios bíblicos e fazer a coisa certa diante de Deus e diante dos homens. De novo, eles tinham toda uma situação ali para eles favorável. Boaz fez aproveitar da situação, Ruth também. Mas eles não fizeram isso, eles seguiram o que era certo. Eles fizeram não o que parecia melhor, não o que era mais fácil, mas o que era certo. Isso é um padrão para a gente também. E é importante ser paciente e esperar o tempo certo para que as coisas acontecerem. A gente tem que aprender isso, né? Essa é uma lição que a gente tem que aprender mesmo. De novo, Boaz e Ruth aqui, imagina o tanto que eles não estavam afim um do outro a essa altura. E tipo, você lê a história, eles não estão desesperados, eles não estão com pressa, eles estão falando um com o outro calmamente, pacientemente. A gente tem que aprender a ser assim também. A gente tem que saber que Deus tem o tempo dele para as coisas da nossa vida, sabe? No tempo tem que se esperar, calma, sabe? Calma, respira, tenham paciência, esperem o tempo certo para as coisas acontecerem. Deus fará as coisas no tempo certo. Por fim, capítulo 4, a decisão do remidor, a resposta de Boaz e o consolo de Noemi. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe, ó fulano, eu sempre achei engraçado isso, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então Boaz chamou o remidor, o cara com quem ele tinha que lidar, e chamou testemunhas também, para que não ficasse uma coisa, né, disse que isso Boaz é muito inteligente, ele sabe o que ele está fazendo, a gente tem que aprender com ele. Vai resolver uma coisa séria? Chama uma ou duas testemunhas, chama gente séria, aqui ele fala anciãos, eram pessoas sérias, pessoas de reputação, pessoas de confiança, para testemunhar isso, especialmente até porque na época isso aqui era um acordo jurídico e não tinha toda a estrutura de contratos que a gente tem hoje em dia. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou a terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso, e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime. E se não houver de redimir, declara-me, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Ou seja, Boaz explicou certinho a situação, letra por letra. Ele falou exatamente o que aconteceu, o que tinha que acontecer, o que era para acontecer, tirando um detalhe. Mas aí o remidor fala assim, então disse ele, eu a redimirei. Nossa história de amor está indo para água abaixo. Esse cara, a gente nem sabe o nome, nem sabemos se ele é legal ou não, ele já está falando que vai redimir. Disse, porém, Boaz, no dia em que a comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Ou seja, Ruth, como ela estava muito com Noemi, ela ia acabar fazendo parte do negócio, digamos assim. Ruth era estrangeira, ela ia acabar herdando, digamos assim, juntamente a descendente dela, a terra junto com esse outro remidor. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. O que mudou? Porque antes, quando era só a terra, ele estava disposto a comprar, aí beleza. Agora, quando entrou o Ruth na história, ele caiu fora. Não sei, porque o negócio ficou pior do nada, porque colocou a Ruth no meio, mas aqui está bem claro, quando ele fala não prejudica a minha herança, ele está preocupado, ele está olhando para o fato de Ruth ser uma estrangeira. Esse era o problema dele aqui com ela. E por que Boaz não tinha esse problema? Lembra que a gente falou no começo? Por que ele estava abandonando essa mulher estrangeira? Vamos pensar, teve um outro estrangeiro na história, que a gente sabe, que participou de uma forma importante da história, que foi Raabe, né? Raabe, ela estava lá naquela terra que o povo judeu ia conquistar, ela era uma prostituta, certo? Uma mulher sem valor de virtude, sem caráter. Ela acabou protegendo os homens de Deus que foram lá na terra, e por isso ela foi salva, ela foi poupada da destruição. E assim, depois Raabe fez parte do povo, ela até teve um filho. E o nome dele era Boaz.
Raabe era a mãe de Boaz. Essa mulher, prostituta de outra terra estrangeira, era a mãe de Boaz. É claro que Boaz estava aberto a Ruth. É claro que Boaz estava com o coração favorável e gracioso a Ruth. Ele teve, olha só como a história é, olha como Deus leva as coisas. Aquele evento lá, décadas antes, quando eles foram lá espiar a terra, não sei o que, teve consequências até aqui, agora, nessa história. Percebam isso, a boa intenção, a boa vontade de Boaz para com Ruth pode ser explicada em parte por causa disso. Ele viu o irmão dele era, sabe, como o povo recebeu ela. Da mesma forma, ele foi assim com Ruth. Isso influenciou com certeza a formação dele, o caráter dele para ele ser assim. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão de permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o rei a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomou por mulher a Ruth a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhos, o Senhor basta a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambos edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Isso que foi profético, faz a benção deles aqui. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, não preciso explicar o que isso quer dizer, usem a imaginação de vocês. E ele a possuiu, o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou Ruth de te dar um remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi sua ama. A história podia terminar aqui. Certamente já teve um final feliz. Ruth veio lá do restaurante, veio, como conheceu Boaz, eles conversaram sempre por um tempo, e agora estão juntos, tiveram um filho, Noemi teve um netinho, beleza, a história deu certo já, podia terminar aqui. Mas no próximo verso, essa história ganha uma proporção muito maior. Olha só. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eita! Davi. Quem mais é descendência de Davi mesmo na história? É Messias Jesus Cristo. O nosso Salvador é descendência de Davi, raiz de Davi, não é isso que a gente canta? Olha só, o filho de Ruth com Boaz era Obed, ele foi avô de Davi. Essa mulher estrangeira que chegou e a história aconteceu desse jeito, assim, inimaginável, ela é parte da linhagem de Cristo. Por isso que eu falei no começo que a decisão dela de se apegar no Noemi com ela é o motivo que você está aqui hoje, porque foi isso que aconteceu, foi isso que levou essa escolha dela. Ela voltou para a terra, Deus estava por trás disso, a gente viu isso, era o plano de Deus que isso acontecesse, e o filho de Ruth com Boaz é da linhagem de Cristo. Isso é incrível como Deus trabalhou essa história, é incrível como Deus trabalhou a vida de Ruth, trabalhou para que as coisas acontecessem desse jeito, levassem a esse ponto, mesmo ela sendo de outra terra, mesmo ela sendo estrangeira, isso não foi levado em conta. E assim termina o livro de Ruth com essas gerações, certo? Essas são coisas gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Irão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão com Raabe gerou a Boaz, Boaz com Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Esse é o fim do 4º capítulo, o fim do livro também. O que eu queria falar como lição desse capítulo, gente? A sua origem não determina quem você vai ser. Deus pode usar qualquer um para fazer a sua vontade. Olha, Deus não dá a mínima para de onde você veio. Ele não dá a mínima. Ele é poderoso, ele é capaz de usar você, independente de onde você veio, para a glória dele. Entenda isso, ele quer fazer isso na sua vida. Não importa, ele vai para o segundo ponto já. Não importa o que você já fez, os desastres que você já fez na sua própria vida, o que você já se colocou a se passar, ele pode transformar isso em bênção e usar para a glória dele. Porque ele é Deus, porque ele fez isso na vida de Ruth. Então, tantas coisas que você não pode controlar, como de onde você veio, se você veio de uma família estruturada ou não, se você conheceu seu pai, sua mãe, se você não conheceu nenhum, se você estudou em escola essa ou aquela, não importa, nada disso importa para Deus. Isso tudo está muito abaixo. Deus venceu, Jesus venceu isso tudo, Jesus venceu o seu passado na cruz, sabe? Não é isso que vai determinar nada na sua vida. Então Deus é poderoso,
Ele é capaz, ele pode pegar até os desastres que você já fez, as coisas erradas que você já fez, e transformar isso, usar isso para a glória dele. Para concluir, eu tinha alguns objetivos aqui com essa fala hoje. Primeiro, eu queria que vocês conhecessem a história de Ruth. Eu sei que algumas pessoas não conheciam, não sabiam a história. Eu espero que depois de hoje alguém perguntar assim, como que é a história de Ruth mais ou menos assim? Você sabe contar, explicar mais ou menos os eventos que aconteceu. Esses serão os objetivos que eu espero ter cumprido. O segundo era esses pontos que eu fui enfatizando no final de cada capítulo. Eu espero que tenham sido lições valiosas, espero que tenham sido coisas que fiquem com vocês e que ajudem vocês e edifiquem vocês. E um terceiro objetivo, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem para mim, de que às vezes elas têm dificuldade para ler a Bíblia, para estudar, e eu queria fazer essa apresentação desse jeito que eu fiz para mostrar, gente, eu só fui lendo o texto. A gente leu aqui um livro inteiro da Bíblia em menos de 1 hora, e a gente não aprendeu muita coisa com isso. Leiam a Bíblia, façam isso, peçam esse arrependimento e Ele vai dar. Eu queria que essa palavra incentivasse vocês a lerem esse livro aqui. Lerem esse livro, vivam isso aqui, se alimentem disso aqui, dia e noite. Isso aqui vai mudar a sua vida. Ok? Vai mudar a sua vida. Não se sinta incapaz de entender, incapaz de interpretar, incapaz. Olha o que a gente fez aqui em algum tempo. Não entendeu alguma coisa? Pergunta para alguém que entende. Vai atrás de conhecer, estuda isso aqui. Não apenas leia, mas estude, pense sobre isso, medite na palavra de Deus. Ela é tudo que a gente tem. Ok? Ela é tudo que a gente tem. E não se deixe enganar, não se deixe ser tentado pela ideia de que é difícil demais, ou de que é complicado, ou de que não é legal. Nada disso. Leia a Bíblia, leia o livro de Gênesis, leia o livro de João, leia o livro de Esther. Tem muita história que é fantástico. Leia, você aprende com isso, isso muda a sua vida, isso faz parte da transformação que Deus vai fazer em você, e Ele vai fazer isso pela palavra. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela palavra. Eu espero realmente de coração que tenha edificado a vida de vocês. E qualquer coisa agora aí, se quiserem comentar sobre alguma coisa que eu falei, podem me falar comigo. Eu sou completamente aberto. Fiquem tranquilos, não se sintam constrangidos. Obrigado. Amém, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para fazer do Lucas, algum comentário, alguma coisa que quer fazer? Alguma dúvida? Não? Então, Deus te abençoe, Lucas. Eu mesmo tempo, eu sei que você convite. Ô, Lucas, vem cá, deixa eu falar para você. Eu quero dizer que faz muito tempo que eu não ouvi uma exposição bíblica tão correta com as escrituras. Porque exposição de um livro tão bíblico. Fazia algum tempo já que eu não escutava, eu escutei durante a noite a exposição. E eu quero te pedir um favor. Se for possível, que você disponibilize no WhatsApp, às vezes algumas imagens, ou se você precisar mudar alguma coisa, eu que você pode mandar lá para a gente no grupo. Acho que esse material que a gente daria. Temos alguns irmãos visitantes, se a gente puder também enviar para eles também, se eles tiverem interesse também, tá bom? Porque realmente Deus te usou essa noite. Senhor, obrigado, Pai, pelo trabalho do Lucas, Pai, obrigado pelo que o Senhor falou através da boca dele. E hoje escutamos aqui muitas coisas, Pai, da tua vontade para de cada um aqui presente. Porque nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos colocar em prática, Pai, aquilo que nós aprendemos, Senhor Deus, porque senão de nada valeu ter vindo até aqui. Então, que possa realmente nos abençoar, para que nós possamos realmente não apenas aprender, mas também exercer aquilo que é a tua vontade em nossas vidas. Obrigado por Deus, Lucas, que o Senhor usou, continue dando capacidade a ele, continue abençoando a vida dele, Senhor, e abençoando por onde ele for. Isso é nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.